Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. Muito obrigado aí pela audiência de sempre, pelos likes, pelo compartilhamento e também por comentar sempre acompanhando você do outro lado, sempre acompanhando a programação do Atenção Vascaínos e também do Ave Mais. Muito obrigado aí por estar presente aí dentro da sua casa para falar de Vasco, né? Nesse Acorda, eu separei o tema Thiago Mendes, que chega nessa segunda-feira, vindo do Catar, para ser o novo jogador aí do Vasco nesse restante de temporada. Ele vai assinar um contrato, se eu não me engano, de 2 anos e meio, e vem com status até de titular aí por muitos, o Thiago Mendes. 33 anos, 2 temporadas no Catar, no Al Rayyan, no Al Rayyan, e enfim, ficou um bom período sem jogar, né? E tem esse agravante, podemos dizer assim, mas jogou no último mês, jogou ali no finalzinho de maio, depois de uma lesão, e é aquilo, né? A gente está numa expectativa aí de que ele se adapte o mais rápido possível, até porque a Liga do Catar não é uma liga que exige tanto assim do atleta. A gente vê pelo Felipe Coutinho que demorou um pouco aí para ele ter o condicionamento físico. Enfim, vamos aguardar. Mas eu queria falar do Thiago Mendes, que tem esse status de titular. O Thiago Mendes é um primeiro volante, segundo volante, ele joga mais como segundo volante do que primeiro volante. Ele foi revelado pelo Goiás, passou pelo São Paulo, fez boas temporadas no São Paulo até ser vendido para a França. Jogou 2 temporadas no Lille até se transferir para o Lyon, onde ficou 4 temporadas no Lyon. Então fez a carreira dele praticamente toda na França e até ir pro Catar, onde ele está há 2 anos, né? Há 2 temporadas o Thiago Mendes está no Catar. Thiago Mendes tem bons números no quesito defesa, quando a gente parte para um lado de interceptações e desarmes nem tanto assim, né? Comparado a, por exemplo, talvez o Gregor, que seja o maior defensor, podemos dizer assim, no futebol brasileiro, mas o número de interceptação dele é relativamente bom, né? Tem uma média aí de mais de um desarme por jogo, e durante toda a sua carreira. É um cara que vai ser muito útil nessa saída de bola. Ele sabe trabalhar muito bem sob pressão, ele consegue encontrar os espaços, tem um bom passe, tem uma boa virada de jogo. É um cara que acelera quando tem que acelerar, é um cara que cadencia quando tem que cadenciar, além de ser esse papel importante aí no quesito defensivo, podemos dizer assim, né? Ontem eu estava assistindo a live no lugar da jornada, devido ao fato do jogo do Vasco não ter acontecido contra o Montevideo Wanderers, e me chamou muita atenção o que o Flávio falou, e cabe muito bem nesse cenário do Thiago Mendes, né? Até porque se pro Diniz, né? Porque vamos parar para pensar aqui o seguinte: qual é o time titular do Vasco? Hoje todos nós sabemos: Léo Jardim, PH, a dupla de zaga João Vitor e o Lucas Freitas, do lado esquerdo Piton. O meio-campo Diogo Moura, Tietê, que vem muito bem, Felipe Coutinho, Nuno, Rayyan e Verratti. Esse é o time titular do Diniz, esse é o time titular do Vasco. Bom, partindo desse princípio, com a chegada do Thiago Mendes, que a princípio acredito que não venha como titular, até porque ele vem de uma outra liga, tem toda uma questão de período de adaptação e condicionamento físico também. Vai lembrar que ele está um tempinho sem jogar e não participou dessa, podemos dizer,
desse período de treinamento do Vasco, né, durante essa paralisação aí no Mundial. Então, é um jogador ainda que tem a questão da falta de entrosamento também com o próprio elenco. Então tem todo um período de adaptação. Obviamente ele não chega como titular. Mas se a gente partir do princípio que o Thiago Mendes foi escolhido para ser esse volante titular no meio-campo do Vasco, até porque se a gente pegar os volantes do Vasco hoje, infelizmente nenhum deles conseguiu se firmar, né? A gente hoje tem Hugo Moura e Tietê, Hugo Moura com alto e baixo, Tietê que vem jogando bem com o Fernando Diniz, mas se você pegar o restante dos outros jogadores, dos outros volantes, e vai lembrar que no início do ano, né, a gente falava que o meio-campo do Vasco estava até bem resolvido, porque você tinha a volta do Paulinho, do Jair, você tinha o Matheus Carvalho que terminou muito bem a temporada passada, mas enfim, esses 3 nomes não vêm jogando bem. Tem a situação do Sforza, que infelizmente é um jogador que ainda não conseguiu se adaptar, não conseguiu enfim, não conseguiu render, não conseguiu produzir no Vasco. Então, tem nomes ali que não aconteceram. E por causa disso, o meio-campo é uma peça importante, é o coração do time, é onde é o setor do campo que faz o time jogar. Então vem o Thiago Mendes com essa missão de ser esse cara útil na defesa e de começar as jogadas do Vasco. Então, se a gente partir do princípio que o Thiago Mendes vem para ser titular, a gente pode imaginar um Hugo Moura na zaga. O Diniz tem, por natureza, trazer volantes para a linha de zaga, ele fazia isso muito no Fluminense, e já fez isso algumas vezes com o Vasco, naquele jogo contra o Lanús, é um exemplo disso. Na Argentina, ele trouxe o Hugo Moura para a zaga. Então, ele pode pensar no Hugo Moura como zagueiro, e a chegada do Thiago Mendes vem para ser essa opção no meio-campo de saída de bola, enfim, de proteção da linha de zaga. Então, eu enxergo muito dessa forma. Eu enxergo o Thiago Mendes com muita utilidade. A gente precisa ver como é que ele vai chegar. Mas acredito sim que vai ser um jogador útil, que vai ser um jogador com potencial aí de titularidade, que vai ajudar o Vasco no restante da temporada. É óbvio que no quesito prioridades, a gente tem o ponta, talvez como a nossa maior ausência, né? Até porque Ryan e Nuno, a princípio, obviamente são titulares, mas falta esse jogador agudo, né? Esse jogador de velocidade, de fundo. Então acredito que o Vasco vá atrás do mercado de um cara com esse potencial. Mas voltando na questão do Thiago Mendes, acredito que ele venha com status de titular, só vai ter esse período aí de adaptação, de entrosamento, de condicionamento físico, para aí sim ele ser integrado e acredito que vai ser muito útil. E para você aí do outro lado, o que você achou da contratação do Thiago Mendes? Acha que ele vai ser titular? Não acha que ele será titular? Concorda, discorda de mim? Acha que para você não foi útil? Contrataria outro? Enfim, ia para uma outra posição? O que você acha aí da contratação do Thiago Mendes? Diz aí nos comentários. Compartilha esse acorda. Muito obrigado sempre pela audiência, pelo carinho. E essa semana, programação completa, recheada, durante toda a semana no Atenção Vascaínos e no Ave Mais. E sábado temos jogo, hein? Sábado volta o Campeonato Brasileiro, Vasco-Botafogo, em mais uma jornada aqui no AV. Eu tô com saudades de narrar. Obrigado, hein, gente? Tamo junto. Até a próxima. Fui.